Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Skill e vamos para mais um vídeo. Mas antes, por favor, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a elevar todo o nosso conteúdo para outras pessoas também. Então, ajude se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho. Entre também na nossa lista VIP e você vai gostar de receber todos os nossos conteúdos relacionados não só a posts também e vídeos aqui do YouTube, mas também nas nossas outras plataformas e também conteúdos extras que vocês vão poder receber cada vez mais lá no nosso canal, é no WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo, então venha com a gente fazer um mundo melhor com vários programadores e eu não vou descansar, eu e minha equipe e os instrutores que trabalham com a gente não vamos descansar até você se tornar um grande desenvolvedor ou você se tornar uma grande desenvolvedora ou uma pessoa desenvolvedora, que assim seja. Não vamos descansar. Então venha com a gente. Valeu! E aí, como vocês estão? Tudo certo? Bom, agora a gente vai, de maneira mais visual, entender como funciona o framework Scrum. Bom, o Scrum, como eu havia falado, ele é um framework. Um framework nada mais é do que uma ferramenta, um conjunto de ferramentas que criam algum determinado processo ou facilitam um determinado processo, que a gente consiga resolver um problema com aquele conjunto de ferramentas, né? E nós chamamos isso de metodologia Scrum. Nós temos o Manifesto Ágil. Eu acho que vocês deveriam tirar um tempinho para poder ler. Manifesto Ágil. Aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um manifesto áudio. Juntaram-se algumas pessoas fora da curva da minha área, da nossa área, perdão, de tecnologia, onde eles pensaram em contextos para você desenvolver software de uma maneira rápida, eficiente e de maneira que você não demore muito para responder ao que o cliente quer e que permita mudanças durante esse processo. E a gente consegue de maneira incremental desenvolver isso também. Então aqui ele vai ter em algumas línguas, eu vou pegar em português, mas a gente poderia pegar também em inglês para ler. E o Manifesto Ágil ele é bem simplista. E sempre pensar em indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais que negociação de contratos, responder a mudanças mais que seguir um plano, ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizem sempre mais os itens à esquerda. Então aqui está em destaque, né, para que a gente valorize muito mais isso do que de fato os itens que estão do lado direito. Perfeito. Então, o Manifesto Ágil tem tudo a ver com a agilidade de software e o Scrum entra para ajudar também nesse processo. Então, eu vou agora fazer uma passagem com vocês de uma maneira mais macro. Então, assim, talvez vocês entendam muito mais na prática, no dia a dia, como vai funcionar. Mas uma ideia de como funciona. Primeiro, a gente tem uma ideia, uma funcionalidade ou uma feature. O Product Owner fica encarregado de fazer essas user stores. Aqui, eu vou ensinar vocês a desenvolver essas user stores. Então, na turma, a cada semana, vai ser interessante que uma pessoa se encarregue ou melhor, a cada sprint, de criar essas user stores. Ou a gente criar no início também, para que vocês vão aprendendo a se desenvolver nesse sentido, porque caso em algum momento vocês queiram migrar de carreira ou ser um líder técnico, ou isso vai ser um cargo que vocês vão ter que ocupar também em algumas empresas. Bom, então uma user store nada mais é do que uma funcionalidade macro com muitas informações. Nesse momento da história, o que seria uma história? A gente tem o Gira, eu vou entrar aqui em Develop. Assim, uma user story nada mais é aqui dentro de um quadro. A gente criaria, por exemplo, aqui em roteiro, criaríamos um epic, que poderia ser, nós teríamos um épico, e eu vou criar uma user store bem rápida para vocês entenderem. Aqui na user store, por exemplo, eu colocaria feature,
ou melhor, colocaria um título como Criação do Sistema de Cadastro do iFood, por exemplo. Um exemplo. Aqui eu colocaria uma descrição, qual seria o objetivo. O objetivo da users, o objetivo. Normalmente eu particularmente gosto de fazer assim, ó. Eu sempre pensando quem está escrevendo como a pessoa em que o que ela tem a expectativa, o que ela espera quando se desenvolve aquilo. Mas nesse caso aqui é bem exatamente o que estava aqui, ó. O objetivo deste software é automatizar o preenchimento de notas fiscais, visto que atualmente isso é um feito manual e a demanda demanda muito tempo. Aí a expectativa. A expectativa é que um software que um software complete automaticamente os campos da página de preenchimento de notas fiscais com respectivas informações. Só que eu particularmente gosto de criar uma user stories assim. Eu, como financeiro, gostaria de, ao acessar a plataforma, espero que mostre um campo onde eu consiga selecionar o usuário, o cliente que receberá essa nota fiscal e que possa preencher esses dados na página do contador. Um exemplo, tá? Então, assim, eu coloco primeiro eu desenvolvedor, vou entender que eu financeiro, então já sei que vai ser uma pessoa com um papel bem definido, que vai ser o financeiro, e o que você gostaria de visualizar, criar. Eu gostaria de acessar a plataforma, espero que mostre o campo. Então aqui a gente teria um macro, uma escrita macro. A gente nem entrou em detalhes, né? Em detalhes de como seria a página, em detalhes do que teria, né, nessas informações, como seria o layout, quais as regras que a gente aplicaria. A gente nem entrou nesse detalhe, porque isso no final são os detalhes de que nós iríamos entrar depois numa tarefa de fato, fazendo detalhando mesmo cada etapa e tudo mais. Então aqui, isso é o criar, eu não vou criar agora, vou descartar isso. Mas, por exemplo, aqui seria uma tarefa. Ou melhor, aqui teria várias user stores. Ou melhor, aqui teria uma user store. E aqui teriam várias tarefas. Então a gente vai conseguindo passar essas tarefas. E a gente só termina essa user store quando as tarefas forem finalizadas. Então vamos voltar aqui. Então, beleza. O Product Owner ele cria. E aí a gente passa isso para o Product Backlog. O que seria o Product Backlog? Nada mais é do que entrar aqui. Opa. Aí eu posso... Aqui é um roteiro e aqui eu posso vir em painel. Isso aqui é o meu backlog. São todos os itens que estão disponíveis para a sprint. E a gente pode selecionar em qual momento da sprint a gente está. Aqui eu não me recordo se a gente está usando um sprint. Eu acho que não. Mas depois eu vou adicionar aqui e mostrar para vocês que dá para a gente selecionar a sprint que a gente está também. Então, perfeito. Teríamos um backlog, então definiríamos aqui todas as tarefas que seriam feitas e poderíamos ir passando aqui a cada etapa que a gente for desenvolvendo. Perfeito? Então, essa seria essa etapa de Project Backlog e a gente faz uma planning. O que seria a planning? A cada 2 semanas que a gente tem a sprint, a gente planeja, de fato, olha... Eu acho que isso aqui a gente consegue entregar. Isso aqui a gente não consegue, porque vai levar mais de 2 semanas. Então, podemos dividir, já que isso aqui também é um épico, por exemplo, ou uma tarefa muito grande. Então, isso precisa se tornar 2 tarefas. Uma tarefa que é alguma coisa que a gente vai entregar. Na segunda tarefa, a gente vai entregar uma outra coisa que também é um entregável. Então, isso aí a gente já faria um planejamento de quem vai pegar cada etapa, quem vai pegar cada tarefa. E passaríamos a parte do planejamento. E já começaríamos, depois da planning, já começamos o Sprint Backlog, que é o início da sprint. E aí a gente aqui, eu prefiro trabalhar sempre de 2 semanas, mas pode trabalhar de 2 a 4. Então, esse evento da sprint acontece a cada 2 semanas.
E esse daily, ela acontece todos os dias, perguntando sempre o que você fez ontem, respondendo, perdão, o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e o que você se você tem algum impeditivo ou dá para você avançar sozinho. Se tem um impeditivo, você começa a pedir ajuda e tudo mais. Depois de que acaba o sprint, nós temos uma retro e uma sprint de revisão, né? Que a gente dá uma passada no que foi entregue, o que não foi. E depois a gente faz uma retrospectiva. A retrospectiva é para a gente entender os pontos que são positivos e precisam continuar e os pontos negativos que a gente precisa tomar como ação para as próximas sprints a gente melhorar. E esse volta totalmente para o ciclo todas as vezes em que forem finalizadas essas etapas. Perfeito? Então, só para vocês entenderem, o Scrum ele realmente prioriza que você tenha uma auto-organização, isso é importante vocês entenderem. Ele faz um processo empírico para que as pessoas entendam, todo mundo entenda um pouco do que de fato está ocorrendo. Ele entrega valor, ele valoriza e prioriza esses valores também nas entregas para o nosso cliente final. E aí entendam sempre cliente. Um cliente pode ser um usuário final, pode ser um empresário que solicitou o software, pode ser o Product Owner, pode ser um desenvolvedor, pode ser a própria empresa. Então, isso é relativo ao como você trabalha, tá? E é um processo interativo e isso aqui é importante, tem time box. As dailies não podem passar de 15 minutos, uma retro não pode passar de 1 hora, as sprints têm 2 a 4 semanas. Perfeito? Então, eu acho que é isso. A gente continua e vamos lá. Valeu, galera. E, novamente, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal. Ajuda muito a gente a ganhar engajamento aqui na plataforma. Então, ajude a gente a elevar e trazer mais conteúdo também e ajudar cada vez mais a todos a entender a programação de uma forma descontraída, leve, diferente. A gente une universidade, um curso também, já com as nossas experiências e bagagens, então se inscreva no nosso canal e a gente não vai descansar até que você se torne uma pessoa desenvolvedora. Bem, se inscreva. Valeu, até a próxima.